Olá, bem-vindos ao canal da Lagoinha Boston. Essa é mais uma edição do podcast da Lagoinha. Um espaço para espalhar a palavra de Deus e para você conhecer melhor tudo que a gente tem aqui na Lagoinha Boston, os nossos ministérios. E hoje, em edição especial, essa semana nós estamos iniciando um ministério novo aqui na igreja, que é o Ministério dos Homens, o Maximus. E eu estou com uma figura que dispensa qualquer tipo de comentários, uma figura de peso. E nós vamos entrevistar hoje Vitor Belfort. Vitor, obrigado por ter atendido. E hoje eu não vim sozinho, eu vim chamar o meu pastor para estar aqui na contenção. Não, mas tem que pera, tem que apresentar direito. Então vamos lá, pastor. Vitor da Fino! Então vamos lá, 1, 2, 3, Vitor Belfort! Da Fino! É isso aí, é isso aí. Obrigado, Vitor. Bom, Obrigado. A única coisa que eu tenho como contribuir para vocês aqui é o meu pecado. Então, assim, eu falo que se não fosse a graça, a gente não tem nada para oferecer, né? Então, assim, quando você falou de um canal para distribuir, né, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, a única palavra de Deus que existe na Terra é a palavra vivida, né? A gente tem a palavra de Deus, que é a Bíblia. E hoje muitos homens pregam a palavra, mas não vivem a palavra. E isso tem destruído muito, né, o evangelho, né? Eu falo que, infelizmente, no esporte, a maioria dos atletas usam Jesus na faixa, usam Jesus no peito, né? Mas eles não querem abandonar o diabo na boate. Não querem, a vida, né? A vida então, assim, eu falo que a vida com Cristo é uma vida de escolha, mas você precisa escolher um lado. Sim. Né? Então você imagina, aqui tem um campo de guerra, aqui no meio é o muro, né? Desse lado é o diabo, desse lado é Deus. Desse lado existe uma cobertura. Sim. Então ninguém daqui é ferido, né? Aqui não, mas esses está homens, exposto, os né, homens do lado de ficam lá. em cima do muro. E quem está em cima do muro leva a flechada dos dois lados, né? Então tem que tomar cuidado e lembrar que quem está debaixo do lado de Deus, existe uma cobertura, proteção, né? né? Proteção que é Deus. É isso aí, Vitor. Vitor, vamos falar um pouco da sua vida lá no começo, antes do lutador Vitor, né? Vamos começar lá atrás. Eu quero conhecer um pouco, assim, acredito que seja uma curiosidade, né, de todo mundo. Como que se construiu esse grande campeão, né? Como é que foi? Você caiu de paraquedas no UFC, na luta, como é que foi isso aí? Conta lá desde trás. Sucesso não é paraquedas. Eu falo que a vida do cristianismo não existe sorte. Sim. Eu não acredito em sorte, né? Eu acredito em esforço. E desde pequeno, né, eu tinha sempre um dom para o esporte, né? O esporte era uma coisa que... Você já começou na luta? Não, eu fiz tênis, sério? Futebol, eu era excelente tenista, era jogador de futebol craque. Você iniciou em qual esporte? Aí eu iniciei no judô, assim, natação, judô. Eu tive um processo. Meu pai e minha mãe me colocaram num processo de como é que uma criança precisa passar por um processo. Então, quando você é jovem, o primeiro esporte que você faz é natação. Sim. Desde meus filhos, com 2 meses já entraram na piscina. Eu li em algum lugar, pastor, que parece que ele foi treinado no futebol até pelo Zico. É mesmo? Zico foi meu treinador. E, na realidade, o esporte me ensinou muita coisa, porque no esporte, quando eu aprendi o esporte, quando eu comecei a fazer esporte, bem no início, tinha medalha de participação. E meu pai logo me tirou disso. Né? Quando eu fui primeiro torneio de tênis, de natação que eu fui correr, todo mundo ganhou medalha. Todo mundo ganhou. Eu saí triste. Meu pai saiu pé da vida. Falou assim, agora é só competitivo. Então, com 8 anos de idade, eu fui campeão brasileiro de bicicross. Bicicross? Então, assim, eu sempre competi. E a competição é muito frustrante, porque quando você é pequeno, você só quer ganhar, né? Você briga com o seu filho. Por isso que eu, tipo assim, quando eu era pequeno, eu não deixava os meus filhos ganhar. Né? Então, assim, lá em casa... Você dificultava o máximo. Eu não deixava, porque é o seguinte, senão eu estou iludindo meu filho. Então, eu quedo de braço. Eu deixava de vez em quando, mas eu ganhava sempre. Para ele entender que... Né? Aí eu desafiava eles, é importante. Então, assim, o esporte te ensina frustração. O reino de Deus te ensina a crucificação. Olha aí. Então, a frustração e a crucificação são irmãs. Isso dá uma mensagem, pastor. Muito bom. E, então, assim, desde pequeno eu fiz esporte. Então, o esporte me ajudou muito a poder compreender, né, que se não tiver esforço, não tem glória, irmão. E você acredita que hoje o motivo de muitos pais querer poupar o filho de passar por uma certa frustração, às vezes lidar com o não, ou com a derrota, tem
feito essa geração ser mais mimizenta, mais, sabe, não ser forjada no ferro e no fogo igual a outra geração, igual a nossa, por exemplo? A gente vê assim, vou dar um exemplo. Biblicamente, vamos trazer para uma história que eu adoro essa história. Não vou falar o nome, só deixar vocês falam o nome dos personagens, mas vamos imaginar que existem esses dois personagens na Bíblia. Um é o favorito do pai e um é o favorito da mãe. Um é caçador e um é bom na cozinha. Foi a história de Jacó. Nós estávamos falando disso hoje. Aí um era cozinheiro, um casava e outro cozinhava. Só que o caçador, ele não valorizava a coisa mais importante que o cristão precisa valorizar, que é a primogenitude. A primogenitude é o que? É herança. A minha primogenitude é quem eu sou em Cristo. Naquela época, a primogenitude não tinha Cristo, mas era o que ele ia receber do Pai, né? A bênção do Pai. A bênção do Pai. Nós vamos receber a bênção do Pai quando a gente sai dessa vida. Então, eu fui imaginando assim, eu estou trabalhando por algo, o cristão trabalha por algo que ele não vai colher nessa vida. Então, assim, antigamente eu achava que eu era um cristão, né, hipócrita, porque eu buscava Deus pela vitória no campo, no octagon. Eu buscava Deus porque eu queria algo em troca. Então, exemplo, existia uma troca de favores. E Deus sabia disso, mas Ele não deixou de me amar. Ele não deixou de me dar o que Ele tinha que me dar. É um pouco de uma imaturidade que vai... A pessoa vai crescendo, vai... Mas essa imaturidade vem do quê? Dos professores. Aí que tá. Os professores estão ensinando o quê? Esse neopentecostalismo, esse evangelho da prosperidade não é verdade. E o problema é que o evangelho da prosperidade, ele te afasta de Deus, porque quando você não ganha, o que você fala agora? Me frustrei, Deus não é comigo. Então eu tenho que buscar um outro Deus. Então, assim, as pessoas buscam a Deus, geralmente, vou dar um exemplo, elas buscam a Deus para ter alguma coisa. O cristão busca para ser alguma coisa. Isso aí. Então, não busco para ter. Então, assim, quando você começa a ensinar, tipo, os meus filhos, eles lá em casa, falam assim, papai, cara, não é Deus não é justo, né, cara? Aquele cara fez tudo para ganhar. O cara era um cara decente. O cara era um cara bacana. O outro era um incircunciso. O outro era um filisteu. Para não falar, né? Para não falar outra coisa. O palavrão gospel é esse, é incircunciso e filisteu. Né? Gadareno. Gadareno é esse aí. Então, Gadareno. Fala, como é que aquele cara era um circunciso, papai? Eu falo assim, não é justo. Eu falei assim, filho, infelizmente o sol nasce sobre o justo e o injusto. Né? Então, assim, é competência. Às vezes o incircunciso é competente. Às vezes até mais do que quem deveria ser. Então, como é que é? Eu não entendia isso. Então, é importante a gente... Eu adoro Paulo ensinando o cristianismo comparado com atleta. Sim, com boxeador, muito isso, né? com corredor, né? Só que a gente tem que entender que a nossa coroa não é nossa. A gente vai poder entregar aos pés de Jesus. Então, a glória é dele. Então, assim, você vai poder entrar com algo numa festa. Então, você imagina você entrar no céu e não ter nada para oferecer. Entregar. Então, assim, eu não sei como é que vai ser, tá? Eu não conheço ninguém que foi lá e voltou, tá? Tem gente que fala que foi e voltou. Eu falo, meu irmão... Outra mensagem. Eu acho que eu não voltaria. Eu ficaria lá. Então, tipo assim, sim, então, claro. Acho que ninguém queria voltar. Mas, enfim, o importante foi compreender... Na minha época lá, eu achava que aquilo era divino. E quando eu não ganhava, eu não era divino, eu estava sendo castigado. Então, lembra, Deus está ligado à bênção ou à punição. Então, assim, esse era o relacionamento, né? Mas essa é a maioria dos cristãos muito raso, né? Mas a maioria, 95% dos cristãos pensam assim ainda. Sim. Então, eu acho que esse podcast vai poder libertar as pessoas dessa mentalidade de fracasso. Porque é o seguinte, se eu só ganho ou só e quando eu perco eu tenho que culpar alguém, quem é o culpado no final das coisas? Deus. Se eu estou sendo abençoado, Deus está comigo. E se eu sou culpado, é culpa de Deus. Então, assim, você é um cara que você não agradece a Deus como Jó. Amaldiçoasse a Deus. Assim, como é que você quer? Como é que você quer? Você quer que o cara me deu bem, me deu mal. Glória a Deus. Exato. Então, assim, a postura do cristão hoje em dia, dentro do esporte, os representantes de Cristo no esporte me decepcionaram um pouco, né? Porque era tudo glorificar a Deus. Então, quando a gente perde, a gente não glorifica a Deus. Então, eu aprendi a celebrar nas minhas derrotas também. Você é natural de onde, Vitor?
Do Rio. Do Rio de Janeiro, né? Eu estava conversando um pouco com o seu filho nos bastidores e eu acho que dos motivos pelos quais muitas vezes acontece isso, né? É pelo fato dessa geração ser exposta muito cedo ao esporte e não ter um acompanhamento, às vezes, por exemplo, a gente estava conversando, parece que ele vai sair da high school, mas já está tudo, né, alinhado. Vai para assim, Virginia Tech. Exato, mas ele não vai abandonar a faculdade, pastor. Então, isso, normalmente, na nossa cultura brasileira, não acontece. O cara começa a fluir no esporte e ele já abandona a escola. Eu falo o seguinte, eu acho que o único motivo do Brasil, isso é um podcast diferente, mas imagina, o esporte, para mim, é matéria de colégio. A gente fazia educação física. Sim. Né? Então, não tinha que ser educação física, tinha que ser esporte. Porque educação física... Aí o cara conseguia lá um negócio, vou arrumar para não fazer. O cara não queria fazer, né? Mas ciência você tem que fazer, não tem? Geografia, para que você vai ser geografia? Para que você aprende química? Eu não quero ser químico. Então, assim, tem muita coisa na escola, no currículo escolar. O esporte, para mim, foi o meu grande professor. Lá eu tive grandes professores que me ensinaram tanto fazer o certo quanto fazer o errado. Sim. Mas o esporte me ensinou algo que nada ensina na vida, que é o quê? Frustração. A frustração, exemplo, eu falo, quando Cristo morreu, o que esses discípulos pensavam? Cara, perdemos 3 anos da nossa vida. Acabou tudo, né? A frustração foi grande. Perdemos 3 anos da nossa vida. Para pensar, Cristo morre como um indigente. A sorte que tinha um cara que tinha um negócio, pegou o corpo dele... as pessoas aí não entendiam, não tinha sucesso naquela época. Né? Então, assim, quantas pessoas morreram e não tiveram sucesso em vida? Por quê? Porque nós estamos acostumados a ser o quê? Reward system, sabe aquele negócio da cenourinha? Sim. É igual cachorro, né? Você viu o cachorro? O cachorro é treinado, né? A gente tem que entender que o cristianismo é como Paulo fala. Ele aprendeu a dar glória no sofrimento. Então, a gente tem que aprender a glorificar no sofrimento. Então, o sofrimento para Paulo era motivo de glória. Sim. E o que é sofrimento para mim? É dificuldade. E o esporte te dá muito isso. Se você perguntar para o meu filho quantas dificuldades ele tem, ele teve muito mais dificuldade do que vitória. Né? E ele é um dos melhores jogadores na posição dele dos Estados Unidos. Pô, mas um jogador de beisebol, ele tem 70% ou 80% de erro e 20% de acerto. É o melhor jogador da liga. Olha só que números. É uns números absurdos. Então, assim, o que acontece? O só ganha, vira o quê? Forja um cara, né? Forja fraco. Que não sabe lidar com a derrota. Fraco. Quem são os fracos? Cara, a turma do outro lado é tudo fraco. Porque eles já são derrotados. Então, eles criam o engano, criam a mentira, criam o caminho curto. Então, assim, acaba que a gente forja uma geração... Eu estava conversando com o pastor sobre esse negócio da medalha, né? Todo mundo ganha medalha, participação, vamos aí. O pastor comentou a respeito disso também, né, isso é absurdo. Não, eu acho que, tipo assim, tira o brilho, que tem né? de mais, como é que fala? Não só didático, mas a forma de ensinar a criança a lidar com o não, a lidar com a frustração, com o problema, e principalmente criança. Então, a gente forma uma outra geração que, como eu disse, está acostumado a lidar com o glamour, com o lado bom da coisa. E vou dar uma técnica aqui para todo pai de menino, eu falo que vou dar uma técnica muito importante, isso para todo pai de menino ou menina. Anota aí, hein? De 0 a 12 anos de idade, meu filho não escolhe nada. Quando o waiter chegava para fazer pedido, e aí, o que você vai comer? Meu filho não vai... Sabe, eu que faço pedido pro meu filho. Mas, deixa ele escolher. Não. Aqui em casa quem escolhe sou eu. Tadinho do seu filho. Nossa, esse menino vai crescer com tanto problema, com tanto trauma. Remorso. O seu filho vai crescer. Aí minhas tias, meu filho tomava suco de maracujá, ele tinha 1 ano de idade, ele tomava suco de maracujá sem açúcar. E minha mulher adorava. Aí as minhas tias para Joana, tadinho do seu filho. Cara, bota um açúcar aí, bota uma coisinha. E o Davi adorando. Tadinho do seu filho. Agora vai ver os netos dela. Vai ver os netos dela, vai ver os netos do meu pai. Existe uma diferença muito grande. Eu falo, vamos conversar quando meu filho tiver com 18 anos de idade. Se eu falasse para você, vamos conversar, você ia falar assim, cara, você é muito rígido. Mas vamos conversar quando se meu filho tiver com 18 e o seu que tiver com 18. Vamos ver quem vai estar melhor. Então lembra... José,
foi um bom pai. A gente não sabe como é que não fala muito de José. Mas José era carpinteiro, né? Jesus era o quê? Carpinteiro. Por quê? Porque José ensinou o filho algo, e é engraçado que eu falo, Jesus mexia com tudo aquilo que ele ia morrer. Você já parou pra pensar? Ele mexia, ele forjando o quê? Né? Intencional. Intencional. Então, assim, a gente hoje em dia não, é muito perigo. Não, o Davi era pequeno, eu me lembro que não existia não. Exemplo, ele falou assim, papai, se eu pular daqui, eu morro. Nós que não, mano. Se eu pular daqui, vamos fazer o seguinte, mas agora não é hora de pular, não. Então, eu ensinava. Até chegou um dia que a gente foi fazer uma viagem, isso foi uma coisa que eu acho que eu fui até demais, mas eu sou um cara que nunca disse não para dificuldade. E esse lugar era tipo, sei lá, 100 pés, era muito alto. Você ficava segurando uma cordinha. Uau. E você tinha um espaço, né? Você tinha que passar por um espaço que só tinha pedra. Aí tinha um lugar que era um buraco. Quando o cara falava larga, você tinha que largar e pular nesse buraco, era fundo. Depois disso, você caía nas pedras. Aí eu fui. Aí as minhas filhas todas falaram assim, eu quero ir, papai. Aí a Joana olhou para mim e eu falava com ela, não diga não para os meus filhos quando tem coisa de aventura. Eles precisam entender que não existe limite. Só que com limite. Eu fazia isso com limite, claro. Né? Com limite. Só que nesse dia, eu acho que o senhor falou assim, qual foi o dia que eu fui, arrisquei, né? Um pouco além, né? Além, foi nesse dia. E o Davi chorou, queria ir. Aí o Davi foi. Falei, Davi, você não pode soltar. Aí eu conversei, falei, se você soltar, você morre. Ele já entendia a morte. Tudo. Se você soltar, você morre. Você não pode soltar. Você tem um período, você tem que segurar. Quando o cara falar, então eu vou ficar lá embaixo. Quando você me vê lá embaixo, você solta. Ele foi. Bum! Conseguiu. Aí quando ele foi, a minha filha, eu quero ir. Uau! E eu me lembro que a Kiara não podia ir, porque a Kiara era muito nova. Eu tenho idade para tudo. Eu falei assim, Vitória, papai, eu quero ir. O Davi foi, eu quero ir. Sempre competi, eu quero ir. Eu falei assim, você olha para mim. Papai tá falando sério, eu vou lá com você. Eu fui 3 vezes, ela viu o hino. Eu fiz todo um treinamento. Gastei, sei lá, demorou muito. Mas ela foi. Conseguiu ir. Aí depois eu fui fazer um salto num lugar que era muito perigoso. Você tinha que pular, era muito alto. E o Davi queria ir comigo, a Joana. Eu sempre incentivei os meus filhos a entenderem naquela época que não deixa o medo te parar. Você foi exposto a isso na infância? Seu pai... Foi. Seu pai era muito assim com você também? Era, mas a gente era exposto na rua. Entendi. Então você aprende na rua. Eu andava descalço, pisava... Você nasceu em que região do Rio? Leblon. Leblon. Então, assim, o problema é que eu vivia num lugar onde tinha... Eu pegava onda grande. Eu era exposto à natureza. Então, a natureza está sempre te desafiando. Você foi forjado, né? Entendeu? A natureza, a gente fez coisa de... Eu andava de bicicleta, segurava no ônibus, sabe? Aquelas coisas que, assim, eu não deixaria... Não dá. Agora... Eles não estão preparados para isso. Não estão. Mas é interessante ele falar sobre José, Jesus, porque tem muita gente que hoje tem uma ideia de um Jesus que Hollywood apresenta, pô, franzino, com cara de anêmico, sabe, com chapinha no cabelo. Não é pintado. Pô, Jesus, cara, olha só, ele era carpinteiro, pô. Naquela época, o carpinteiro não lidava só com madeira. Na época de José... Hoje já não é, né? Não, Jesus naquela época, o carpinteiro naquela época, ele era tipo o que o masonry é hoje. Tipo assim, ele lidava com pedra também, ele lidava com artigos desse tipo também. Então Jesus, eu acredito, cara, Jesus puxava a tora Sim, claro. Pra carpintaria do pai. Imagina a mão desse cara, mesmo. Eu adoro apertar a mão de cara que trabalha com a mão. Aperta a mão e fala assim, minha mão, empresta assim, porque minha mão é um pouco afeminada, tá vendo? A mulher fala, sua mão é de mulher. Eu falo, Joana, mas ela é perigosa. A minha mão já tinha muita aí. Mas ela é lisa, ela não é muito carejada, mas assim, tem muita fratura e tudo mais, mas a minha mão é uma mão pequena. Você fala assim, poxa, essa mão é... Aí eu falo, bem, é igual veneno. O veneno vem em dose pequena, mas porra, derruba muita gente, né? Mas assim, eu imagino a mão de Jesus, eu imagino os pés de Jesus. Jesus não dava pé, cara. Isso, eu imagino... Comia só coisa saudável. Só saudável. E a gente, quando eu falo assim, pensa no Jesus, eu falo, fecha o olho e pensa no Jesus. Aí o cara pensa, como é que ele era? Aí eu falo, pensa agora no Jesus que volta. A gente não pensa no Jesus que volta, né? Se eu falar pra você tem pensado no Jesus? Então eu falo que os Jesus são 2 animais, né? O cordeiro e o leão. Né? Ele é o sacerdote e ele é o rei. São duas figuras, né? Duas figuras totalmente distintas. Então, assim, eu adoro pensar no Jesus sempre dos 2 lados.
no que ele foi e no que ele vai ser. Porque no que ele foi a minha salvação. No que ele vai ser é a minha justificação. Yeah. E esse é um tema que eu fiz um vídeo, eu ainda não soltei não, mas eu fiz um vídeo sobre isso. Eu falei assim, Olha o spoiler aí, ó. Qual Jesus que você tem vivido? O da salvação ou da justificação? Porque a gente fica só Jesus salvou, Jesus perdoa. Uhum. Então, o cara nunca muda, o cara é um picareta. Sim. O cara vive no pecado, é o pecador, né? Ele não vive... Praticante, é né? o praticante, é o cara que está exercitando o pecado. Então, Sim. ele não entende que o Jesus justificador não tem essa, brother. Ele vai passar a faca. E o Jesus de Apocalipse 19, que eu adoro. Ele volta não num Tesla branco, ele volta num cavalo branco. Tesla branco. Ele volta cheio de cavalheiro. O manto dele tá cheio de sangue, só que dessa vez não é do sangue dele. Uhum. E ele tem tatuagem na perna, irmão. Sim. Ele tem Muito tatuagem bom. na perna. Ele tem um nome que a gente não sabe também. Então, assim, esse Jesus aí eu falo que todo mundo tem que conhecer. Exato. Os esportes de combate, quando foi que você iniciou? E por qual esporte você iniciou? Judô. Judô. Fala que o cara tem que aprender a cair. Oh. Tem que aprender a cair. Você não pode depender da queda. Como é que foi essa transição? Porque aí você veio pra cá, para os Estados Unidos. Quando é que começou isso aí? Quando eu vim pra cá, quando eu tinha uns 16, 17 anos de idade. Pra Los Angeles. Mas eu vim, eu que trouxe o Carson. Fui eu que trouxe ele, foi eu que abri a academia, foi eu que conheci. Você convenceu... Porque ele tinha uma academia no Rio na época, abandonou, tu veio pra cá. Você com 16 anos convenceu o cara a vir. Cara, eu sempre tive visão empreendedora. Então, tipo, você fala assim, Vitor, quando eu entro num lugar, eu entrei aqui nessa igreja, a primeira visão que eu tive, o pastor me levou, eu falei, pastor, tá faltando uma academia. Aí ele me levou ali pro lado e falou assim, inclusive o cara quer da academia. Eu falei, vamos abrir a Lagoinha, tem que abrir a academia. Inclusive, a gente tinha jiu-jitsu aqui, né, pastor? Então, eu falei assim, a gente precisa abrir uma academia. Quando eu entro num lugar, eu sempre penso assim, qual a funcionalidade desse lugar? Qual a coisa que o cristão mais precisa? Se eu fizesse... Quantos membros tem na igreja aqui, pastor? Mais de 1.000 e pouco. Vamos botar que tem 1.000 e pouco. De 1.000 e poucos... quantas pessoas lidam com um problema de saúde? Física. Muito. Dor física. Quantos estão fora de forma? Sim, vamos falar do percentual, rapidinho, percentual. Sim, média é umas 60 aí. 80, aqui, na igreja, aqui na igreja. Quantos por cento? 60, 70%. Aí, tem uma galera aí da maromba, né? Tem. Então, mas aí que tá. A maromba, existem 2 tipos de maromba. Eu estava conversando com o pastor. Eu não treino para cultuar o meu corpo. Sim. Eu treino para cultivar o meu corpo. A maromba não é cultivar. A maromba é cultuar. Exemplo, a academia minha não tem espelho. Olha aí que Por que não tem espelho? Para que tem que ter espelho? O espelho, as pessoas ficam se posando, se vendo no espelho. A gente já se vê muito no espelho todo dia. Vamos ser sinceros. Quando a gente acorda, a gente não escova só o dente. A gente vê se o nosso cabelo tá bom. Eu vim pra cá, eu arrumei, demorou um tempo pra me arrumar. Eu tava no espelho, eu quero vir bem arrumado, eu quero estar bonito, eu quero estar bem apessoado, bem apresentado. Essa visão eu não quero vir com bafo. Mas no céu, não tem escova-dente. No céu, não tem espelho. No céu, a gente brilha, a gente é o próprio espelho de Cristo. Então, o problema que acontece é o seguinte, quando você fala de corpo, tem 2 maneiras. Você cultiva, você cultua. Quando a gente fala de espírito, mesma coisa. Você cultiva, você cultua o seu espírito. Porque o que é o culto? O culto é uma coisa que você começa a botar, você não sei, você vê. A gente fala de, não vou falar de nome de religião, senão a gente vai... Na religião, o fulano de tal, nossa, você fala com ele tem visão. O fulano de tal, quando ele vai receber um santo, ele vai... É tudo o fulano de tal. O Espírito Santo, tadinho do Espírito Santo, nem precisa do cara mais. Chega uma hora que não tem mais Espírito Santo, não precisa não, já tem um cara. Quando o cara começa a falar assim, bom, então essa igreja não tem Deus, né? Tem um profeta, já está tudo organizado. Então, Deus falou assim, não precisa estar aí com vocês. Eu não. Eu acho que quando você fala de treinamento, eu falo de cultivar. Como é que treina uma pessoa? E quando eu entrei aqui, eu já vi isso. Eu falei assim, cara, precisamos cultivar as pessoas, corpo, alma e espírito. Se a gente não fizer isso, a gente não está tendo... Realmente e aqui precisa de alinhar essas 3 coisas. Eu acho isso fantástico. Eu acho que tem que começar um movimento. Sim. A gente estava conversando... Qual o movimento? Das pessoas
visitar a igreja de segunda a segunda. Não tem igreja só no domingo e só na quarta. E não é só cuidar do espírito, né? Sim, mas entendeu? a alma tem... Aqui tinha que ter tudo já. Tem O cara alma, nutricionista, corpo, né? imagina. O crente morre pela boca. Tem aqui, os dois sentidos da palavra. Sim. Né? Tem um pastor já deu um nocaute. O que sai que entra. Real é isso. E aí você veio pra cá com 16 anos e quando você foi campeão a primeira vez? 19. Uau. 19 anos. Você foi o primeiro, mais jovem. O mais jovem, né? Mais jovem campeão do UFC. E foi engraçado, foi meu primeiro contrato assinado foi no dia da pesagem. Antes da luta. Quer ver? Tem um papel e uma caneta? Tem, né? Vou usar uma aqui agora. Agora. Olha o papel aí. Eu vou repetir o que eu fiz e eu vou mostrar. Pega um papel aí. Eu tava morrendo de medo. Eu tava na pesagem, tava todo mundo assim sentado, né? Aí eu peguei um guardanapo, olhei para um lado, olhei para o outro, falei assim, aonde eu me meti? Primeiro eu pensei assim, aonde eu fui me meter? Como é que eu fui inventar de fazer isso aqui? Eu ia perguntar isso, a sensação ali, cara, do... Mamãe, e agora? Não tem saída. Beleza, eu falei assim, bom, só tem uma saída. Eu falei assim, Deus, se você me der, olha como é que eu fui, me der a vitória, fiz esse contrato. Eu não fazia ideia. Amanhã eu nunca mais vou largar, acho que foi isso, largar ou deixar, largar você. Fechei o contrato. Fiz isso aqui. Você escreveu como se fosse um contrato mesmo? Contrato. Escrevi esse papel, escrevi, dobrei, botei no meu casaquinho de couro, brega, comprei na Ross. Bum. Aí foi no dia seguinte. Cheguei no dia seguinte, fui campeão. E aí? E agora? O que eu fiz? E o contrato? Descumpri ele. Mas escuta, você teve... Por que eu descumpri ele? Porque, cara, a realidade é o seguinte. Não adianta falar. Não adianta tatuar. A gente tem que viver. Então, por isso que eu falo, o homem que eu mais admiro na minha vida é meu filho. Porque ele já é um homem e ele já tomou a decisão dele. Que ele serve a Cristo com as atitudes dele. Então, eu admiro ele. Eu não posso falar de mim, porque demorou anos para me tornar quem eu sou hoje. Mas eu não tinha o quê? Um espelho. Você não teve contato nenhum com o cristianismo até essa época? Aí não, tinha contato com o cristianismo, mas na igreja eu era massacrado, irmão. Eu tinha tatuagem, esporte, né? Os caras falavam assim, meu irmão, arruma outro trabalho, porque Deus não aprova o que você faz, não. Hoje, vocês não têm noção, na época, estamos dizendo é uma época complicada. 1997. Ixi. Meu irmão, eu fui um dia num lugar e meu primo, uma irmã falou assim, vocês estão marcados, vocês vão pro inferno. Falou assim mesmo. Dá tora, sim. Só que a gente já tava esquema, falou assim, pô, tu leu lá? Tu não pode botar esse brinco não, minha filha. Tu não pode depilar o braço, não. Fica achando que as mulheres não faziam não se maquiava assim, não. Aí você já tinha um argumento contra, né? Claro. Meu irmão, a lei ninguém cumpriu. A lei ninguém conseguia cumprir. E eu falo... Aí outra pergunta que eu faço. Quem inventou que o homem podia ter mais de uma mulher? Foi obra de Deus ou obra do homem? Não foi obra de Deus. Lógico que não. Ele fala lá em Gênesis 2, deixe seu pai e sua mãe, mas os caras não tinham pai, não tinha mãe. Adão e Eva não tinham pai nem mãe. Ele já deixou escrito pra gente. Só que ninguém quis obedecer. A carne é o problema. A desobediência... Então, a desobediência é o problema. E o que é desobediência? É quando está contra a obediência. Eu não entendia. Então, eu queria Jesus, só que eu assinei uma coisa e Jesus honrou o contrato dele. Eu não honrei. Hoje eu estou aqui. Ele honrou o contrato. Ele foi, arrumou um jeito de me dar. Mas eu tive que passar por um processo. Então, a gente vai sempre desonrar o contrato. Jesus nunca desonra o contrato. E quando eu entendi isso, que nem todos são filhos, então eu não fico dando pérolas aos porcos. Porque a gente tem que entender que muita gente vai entrar aqui na Lagoinha e vai embora. Não vai mudar. Agora, quem é filho, muda. Quem é filho, chega uma hora que o cara não aguenta mais, o cara muda, não tem jeito, vai mudar.
Na sua opinião, qual foi a sua maior vitória, assim, que você olha pra trás e você fala, cara... De luta? De luta? No UFC. A primeira, né, cara? A primeira foi épica. Eram 2 lutas na mesma noite, imagina, mano. Mano, eu não tenho nem como imaginar. Eu voltei pro vestiário e falei, vou ter que voltar de novo? Ele deve ser surreal, hein? Aí o Cássio falou, não, aquece. Eu me lembro que o Valide tava lutando na mesma noite. O Valide tinha perdido. E o Cássio tinha essa mania, ele tinha uma mentalidade engraçada, assim, perdedor não fica com vencedor. Então, ele estava no mesmo vestiário, o Valide estava todo ensanguentado, e eu preocupado com o Valide, eu queria lá aconselhar ele e tal, e o Cássio, fala não, rapaz, o cara tá ensanguentado, o cara acabou de perder o espírito dele, meu irmão, aquilo ali... Como é que você prepara a mente, o corpo para uma situação dessa, né, cara? E aí? É igual, mas lê a Bíblia, cara. Como é que eu vou numa história que é épica, vocês vão entender como é que eu vejo essa história. Rei Davi era o Uber. Rei Davi já tinha sido ungido a rei. Sim. Ele já tinha sido ungido a rei. E o pai falou assim, meu filho, vamos fazer um Uber Eats hoje. Tu vai levar comida no lanchinho dos seus irmãos. Eu vou aproveitar e vou trazer... O cara era político. Vou dar uns queijinhos lá pro coronel. É o Uber Eats mineiro. Ele era o Uber Eats. Ele botou os queijinhos. Ele mandou os queijinhos. Ele era malandro. Ele fez o queijinho de Minas. Falou assim, dá esse queijinho de Minas aqui, rapaz. Esse queijinho aqui é top. Leva pros coronel, tá? Mas dá um lanchinho pros seus irmãos. Ele foi entregar o lanchinho. Quando ele chega para entregar o lanchinho, ele escuta um cara desafiando, né? Os exércitos. Não, o Deus dele. Ele ouve aquilo, ele fala, meu irmão, o que tá acontecendo aqui? Esse cara aí tá vindo aí, meu, esse cara tá desafiando, todo dia ele aparece aqui e o nego tá amarelando. Cara, é um nível de ousadia, né, cara? Olha, mas olha pra você entender como é que o cara... Ele já tinha sido forjado. Davi já estava preparado. E ele andava com o quê? Com a arminha dele. Qual era a arminha dele? A funda. A funda, meu irmão. Ele não andava sem a funda. Tava lá com a fundinha dele. Então ele tava indo entregar o lanchinho, mas ele tava com a arma dele. Aí quando ele descobre, ele fala assim, rapaz, o que o cara ganha se matar esse cara aí? Ele queria o quê? O reward. O que tá falando aí? O cara é o quê? O pai não paga nunca mais taxa? O pai não vai pagar imposto pro resto da vida? Eu ainda fico com a mulher do rei, com a filha do rei, eu ainda fico com a filha do rei. Vou pra cima. Irmão, eu já fui ungido a rei. Essa parada é minha, meu irmão. Peraí. Mas é complicado. Aí o que os irmãos falam? Sai daqui, moleque. O que tá fazendo aqui, moleque? Ele não dá conversa, ele sai perguntando até chegar no rei. E quando ele chega no rei, o rei dá o quê? O pensamento negativo. Moleque, tu é muito jovem. Moleque, tu não vai ganhar. Não tem como. Esse cara é guerreiro, esse cara tá a vida inteira. Só que Davi já sabia que ele era forjado. Ele não ia lutar na espada. Tanto que ele vai e fala que ele vai cortar a cabeça do cara. Ele já tinha estratégia. Na cabeça do Davi, o favorito era ele. Você entra no octódromo assim. Você tem que viver assim todo dia da sua vida, irmão. Você não pode nunca entender que o cristão ele tem que sair de casa preparado para morrer. Você tem que fazer um contrato. Você vai chegar em casa, você vai fazer um contrato. Vou te ensinar um treinamento. Isso aqui é um treinamento que eu faço com os meus clientes. Faz um contrato com você. Você faz um contrato com você hoje à noite. O que você quer, como é que você quer chegar no dia da sua morte. Aí você vai fazer o contrato inverso. Você vai fazer igual o Steve Jobs fez com o iPhone. Ele falou onde é que ele queria chegar e começou a trabalhar as coisas, né? Então você vai fazer a mesma coisa. Você fala assim, você vai escrever a sua carta que no dia do testamento, no dia que você tiver o corpo estiver ali deitado, você vai escrever o que falam de você. Você vai escrever você vai escrever, quero que seja lembrado por isso. Imagina uma carta. Imagina o seu filho, alguém lendo. Como é que você gostaria de ouvir naquele dia? Meu irmão. Uau. Eu até hoje não consegui acabar essa minha carta. Olha aí. Eu não consegui. Mas ela começa. Você vai começar, você não vai conseguir terminar. E você vai ter que rabiscar, fazer de novo, amassa, faz de novo. Coloca, né? Tira. Por quê? Porque você não vai estar satisfeito. Está sempre mudando. E essa é a vida do cristão. Então, assim, para mim, quando eu vejo, tudo começa com morte. Tudo começa com morte. Uma semente, para viver, ela tem que morrer. Uhum. Então, assim, a vida de um cristão, ela tem que ser baseada nisso. Assim, se eu viver, se amanhã eu acordar vivo, let's go. Mas se eu morrer, glória a Deus. Eu vou estar... O cara tem que ter certeza que ele vai estar na eternidade. Então, quando você começa a falar assim, cara,
o que eu estou comendo. Porque o seu corpo vai ser julgado. Estava falando, pastor, como é que o seu corpo vai ser julgado? A Bíblia fala que o corpo é julgado. Junto com a mente, com a sua alma, como é que é? O cristão come o inferno. Se ele come o inferno, ele vai para o inferno. Se você come... Porcaria, né? Você entendeu? Então, assim, sim. Então o grande lance, quando você fala de medo, eu preciso te colocar primeiro, você tem que saber quem é o seu adversário. Qual é o seu pior adversário? Pior. Eu acho que é a gente mesmo, né? Falou tudo. É você, meu irmão. Então você tem a gente que impõe limite. Você tem um inimigo que é você. E quando você conhece que esse inimigo é você, na realidade é nosso inimigo, é a nossa carne, não é, quando eu digo você, não é você, é a sua carne, que a sua carne está linkada às suas emoções. Então hoje, a maioria de problema de criança, fica com esse negócio agora assim, vai ter problema mental. Tudo agora se fizer isso, vai... meu filho era pequeno, seu filho vai ter problema quando crescer. Não tem problema, estão todos saudáveis. Pastor, é interessante Davi, essa de Davi é muito forte, porque ele estava falando, eu lembrei do texto que fala que Golias afrontava o povo de Israel 40 dias, né? E era 2 períodos, de tarde, na parte da manhã e na parte da tarde, porque a hora que o povo judeu, a primeira consagração e a última consagração. Era uma afronta. Então, imagina, toda vez que o povo de Deus chegava para se consagrar, Golias estava lá para intimidar. Só que Davi se consagrava no campo, né? Davi compunha salmos, se consagrava no campo. Ali ele matou o leão, ali ele matou o urso. Ele já estava preparado. Sim. Ele já estava preparado. Como é que você lida com as críticas e o que você diria para essa galera que está começando agora? No esporte? Cara, para mim, todo mundo é lutador. Eu olho pro pastor aqui, os pastores aqui são bom de luta, né? Então, se o cara vier aqui, se o camarada endemoniar aqui, meu irmão, ele tem que tomar cuidado. Vai ter uns pastores aqui que é peso. Então, assim, eu falo que todo mundo é um lutador. Né? Todo mundo está sempre matando um leão por dia. Né? Para mim, tudo é luta. O que é luta? E esse é o grande problema. A mulher é uma leoa, mas quem caça? Quem é o cara que decide? Né? A leoa caça também. A leoa, sim, mas eu gosto sempre de falar assim, quem governa a tribo? É a mulher ou é um homem? E o grande problema hoje nosso, da igreja, é que os homens perderam o governo na sua família. Governo de exemplo, estava conversando com o pastor. Quem é que fica hoje na salinha? Se eu falar assim, quem é que está na salinha ensinando aos homens? É mais mulher ou mais homem? Você falaria aqui? Mais mulher. O que você espera dos seus filhos quando crescer? É algo a se pensar. Meu irmão, lá em casa... Você levantou uma questão assim. Lá em casa, o Davi com 3 anos de idade, eu botei o filme 300. ele ficava assim, ó. Papai de novo. E era só uma imagem, aquela imagem do moleque treinando. O moleque com o olho roxo. De novo, papai. Bota de novo. A gente ficava 4 horas vendo filme, mas 2 horas era só vendo aquele moleque caçando aquele urso, aquele lobo. Papai de novo. Ele queria ver. Ele ficava lá fingindo que tava enfiando a lança. Era aquilo ali. Porque eu tava forjando já na cabeça dele um homem de guerra. Isso. Entendeu? Então, assim, o que ele ia fazer? Eu não sei o que ele ia fazer. Tanto que o meu filho eu não escolhi ele para ser. Ele não é lutador. Mas o meu filho pensa como um lutador. Então, assim, se eu pudesse, como é que um pastor tem que pensar? Como Davi. Como um sacerdote. Como Neemias. Sim. A gente precisa ter de um lado uma pá e de um lado uma espada. A gente precisa ter, inclusive hoje a gente vai estar conversando comigo, eu vou falar sobre os 4 P's você conhece os 4 P's do homem? Não. Da masculinidade bíblica? Não li. Prophet, priest, provider, protector. Uau. Profeta, o sacerdote, o provider, o provedor e o protetor. Muito bom. Meu irmão, se a gente não for isso, a gente não é homem. Muito bom. A gente não é homem. E esse é o grande problema de hoje. Então, assim, como é que eu, desde pequeno? Eu me lembro que meu pai falava, tu é o homem da casa. Tá com a sua... E meu pai não era nem crente. Né? Protege a sua mãe, protege as suas irmãs. Hoje, a mãe já compra o barulho do filho. Meu irmão, meu filho já comprou o barulho da minha mulher várias vezes. O que tá olhando pra minha mãe? Ele tinha só 5 anos de idade, 6 anos de idade. Papai, tinha um cara olhando pra mãe, metendo o cara. O que tá olhando pra minha mãe? Por quê? Na realidade, ele é protetor. Então, ele entendeu isso. Agora, mexe com ela, com a minha filha do lado do Davi. Não tem essa. Então, a gente tem que forjar o homem. E eu falo, medo
Faz parte. Você acha que Davi não teve medo? Sim. Com certeza. O que é o medo? O medo, na realidade, é um sentimento. Mais nada. A Bíblia É um diz que é sentimento. um espírito, né? Calma, é um sentimento. Existe... Qual é o início da sabedoria? É quem você teme. Sim. Então, existe o temor do Senhor, é o início da sabedoria. Quando você entende que você teme a Deus, você vai fazer quando você tiver. Aquele medo é o que está eu falo que se você estudar a lógica, a gente morava em caverna, Sim. a gente caçava, enfim, aquela coisa que todo o pessoal fala. Né? A gente passou por muitos períodos de guerra, então existe o medo. O cara não queria ir para a guerra, o cara tinha medo. Tanto que eu falo que Salomão... Cara, tem uma história de Salomão aqui que você vai morrer de rir. Começa já na conversa, Salomão perguntando pra mamãe: mamãe, como é que você conheceu o papai? Na guerra. Não? Eu tô brincando. Né? Como é que você conheceu? Quando o pai não foi pra guerra. Ele devia estar na guerra. Verdade. Entendeu? O pai devia estar na guerra. Mas ele escolheu ficar dando autógrafo. Ele escolheu e falou assim: Em vez de ir pra guerra, né? Então, assim, se a gente compreender e ler a Bíblia e colocar a gente nas histórias, mas mesma coisa, eu falo assim, toda vez que eu leio a história, eu falo assim, eu me coloco na história como vivenciando aquele personagem e coloco aonde está Jesus aqui, aonde está Jesus em José, aonde está Jesus em Moisés, aonde está Jesus em Salomão, aonde está... Porque você vê, tem uma hora que Jesus sai, o Espírito não habita mais. Saul, Jesus, a Bíblia fala que quem mandou o Espírito maligno? Deus. Espírito do Senhor. Espírito Sim. maluco do Senhor. Tudo está no controle de Deus. A gente esquece, a gente fica dando muita moral para o nosso inimigo. O que você faria diferente Tudo. na época que você lutava? Tudo. Aí você vê a diferença entre remorso e arrependimento. Você sabe qual é a diferença? No seu conceito, talvez não. Meu conceito é Davi e Salomão. Salomão não se arrepende, ele tem remorso. Escreve Eclesiastes cheio de remorso. Não tem um arrependimento. Davi se arrepende. Davi se condena à morte. Traga esse homem é digno de morte. O que o profeta fala? Você. Esse homem é tu. Ele se ajoelha. Boa. Então é o seguinte, se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Tudo. Uau. O cristão tem que falar isso todo dia. Amanhã eu vou falar de novo. O que eu faria alguma coisa? Hoje eu faria alguma coisa diferente hoje aqui. Eu não sei o quê. Mas, assim, esse é o pensamento do cristão, em progresso. É um progresso. É um processo com progresso. Muito bom. É isso aí. Muito Pastor, e o senhor também está no jiu-jitsu aí. E qual é essa sensação de entrar no tatame para uma competição? Cara, mesmo? só tem apanhado. Porque... Não, você trouxe até umas medalhas aí, pô. Não, cara, pra mim, tipo assim, cara, é mais saúde mesmo, mais é cuidado, mais é você sair do sofá, sair do sedentarismo, né? Mas eu acho importante se mover. Você falou assim, o jiu-jitsu é dificuldade. Sim. Você passa por dificuldade Sim, o tempo Sim, inteiro. você tomando a massa, isso, você vai relaxando. se adaptando ali com o desconforto. Isso. Até o desconforto trazer alguma maneira de você olhar a situação com uma perspectiva diferente. Mas aí, eu falo, a hora que eu apresentar o boxe pro pastor, esquece. Ele vai abandonar o joelho e dar um nocaute no Bambam lá. Tá faltando um pastor pra dar uma costa. Imagina eu treinar um pastor pra dar uma costa nesse YouTube, ia ser demais. Eu queria... Se levantar o nome de... Vou treinar um pastor pra pegar esses YouTube aí, meu irmão. Eu ia fazer uma pergunta pra ele, pastor, assim, porque tá muito na moda esse negócio de desafio, então. Né? Você aceitaria um desafio? Ele começou hoje. Começou hoje lá online já. É sério? Pelo amor de Deus, rapaz. O popó tá cheio de botox, pô. Tá parecendo. Eu falei, vamos, meu irmão. O cara tá deformado. Eu falei, pô, se eu der um soco ali, acho que pelo menos traz o botox a jeito. Coloca no lugar. É brincadeira, mas. Qual que é o assim, seu favorito pra essa? Eu acho que foi o que eu falei. O Bambam só se ele acertar um pombo sem asa. Eu falo que eu mandei lá pra ele. Acerta um pombo sem asa aí, meu irmão. Mas foi o que eu te falei, assim, é difícil agora. É óbvio, assim, espero que ninguém critique a gente, fala assim, pô, os caras são cristãos, estão falando de... Mas, meu irmão, a gente é crente do Benar, a gente não é crente do... Né? Não, crente luta também. A gente pode dar opinião também. Não, mas assim, aqui eu falo que a gente fala sempre, eu gosto sempre de falar com respeito, né? Porque quando você perde o respeito, sim, você perde a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo, eu imagino que o Espírito Santo, ele dá risada, ele sabe fazer... Eu imagino Jesus brincando na mesa. Eu não imagino Jesus sério. Sim. Aí eu fico assim, você imagina como é que o Jesus fazia cocô? Quem limpava a fralda dele? Ele falou, aleluia, pum. Não, a Maria limpava.
A gente esquece. Jesus foi um ser humano comum. Agora, imagina Jesus hoje em dia. Jesus, a mulher ia pedir uma oração, não ia pedir cura. Ela assim, Jesus, tem como você dar um jeito aqui? Né? Eu fico imaginando Jesus nessa sociedade. Jesus, eu estou passando por um problema muito sério. Ele falou, o que foi? Quem está precisando de cura? Não, pastor, porque acho que está um pouco... Sabe, eu estou com uma pneuzinha. Tem como você tirar isso aqui? Que a gente começa a entender que Jesus, ele está querendo resolver os nossos desejos. Isso não é cristianismo. Não é. Jesus veio nos salvar. Ele quer salvar. Então, agora, ele, ao mesmo tempo, ele é um Deus que vai te dar coisa boa. Ele sabe que você quer ter um carro. Ele sabe... Cara, isso aí faz parte. Mas isso não pode ser a sua prioridade. Então, eu costumo dizer algo desse tipo assim, desculpa te cortar, mas, cara, Deus não tem a obrigação de fazer ninguém rico, fazer ninguém próspero. Mas ele, como pai, ele tem intenção de dar. Então, tipo assim, você como pai, você tem intenção de dar o melhor para seus filhos na idade certa, na maturidade certa que eles tiverem. A intenção é uma coisa, a obrigação é outra. E tem muita gente que acha que chega diante de Deus e fica pedindo também uma ajuda também de uma teologia errada que tem se propagado, dizendo, não, você tem direito de exigir de Deus e de buscar. Isso? Cara, a gente não tem direito de nada. A gente foi alcançado, não. Ou seja, a gente estava tão longe. Pastor, precisou ser nos alcançar. Repete de novo. Tem gente que fala que tem direito. Tem muita gente que... Tem muita gente cadê? Qual é a minha câmera? Aquela ali, ó. Pastor, vamos abrir aqui agora uma imposição de mão. Acho que a gente fechada, precisa... Mão fechada. Essa aí. Tu é um circunciso, pastor. E se tu é ovelha e tu tá ouvindo esse cara, meu irmão, pula fora agora. Pula fora dessa igreja. Tu não pode ouvir essa heresia. Isso aí. A obrigação que Deus tem, ele já fez. E fez por amor, não fez por obrigação. Isso aí. Cara, quando eu falo isso, pastor, me dá até medo. Eu não tenho direito a nada. A única coisa que eu dei nisso, como é que eu abri essa conversa? Sim. A minha contribuição com vocês hoje aqui é só o meu pecado. Então, aí você perguntou, qual é a sua mentalidade hoje, pastor? Como é que você tem essa mentalidade? Simples. Não tem o pessoal não faz festa da carne? Sim. A minha carnificação. Entendi. Eu faço a carnificação todo dia. Eu crucifico a minha carne todo dia. Então, todo dia em casa é festa. É festa de carne. Eu boto passar. É carnificação todo dia. Entendi. Boa. Eu acordo 5 da manhã, não quero ir pra banheira, vai à banheira. E eu converso comigo, você vai à banheira, fica quieto, cala a boca. Você fala comigo direto. E eu vejo, às vezes, meu filho falar com ele todo dia. Shut up. Aí ele fala assim, be quiet. Shut up. Ok, é eu mesmo, sou eu falando comigo. Você vai, you're gonna do it, let's go. Vitor, você tem levantado uma bandeira a respeito dos casais. Porque a gente... Acredito que você também tem essa opinião, que há uma desconstrução muito grande da figura masculina hoje, e por isso os casamentos acabam se desfazendo, né? Total. E você vem né? Total. Você vem de uma família também, né? Que passou por um processo, né? Você passou por esse processo, né? De pais, às vezes, separados em casa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu falo, na fronteira de Gaza. Eu, com 4 anos de idade, eu vi já meu pai se pegando com a minha mãe. Eu nasci, cresci. Hoje, graças a Deus, eles são... Minha mãe é convertida, meu pai ainda é incircunciso, mas está no processo aí. Sim. Tô falando para ele, meu irmão, pai, tá entendendo, pai? Teu dia tá chegando. Eu faço também sempre essa conta. Eu faço outra parte do voluntariamento. Quer ver? Vou fazer com você agora. Dá um pause nisso aí, só um pouquinho. Eu não tenho essa. Sim. Que hoje eu tenho uma decisão. A gente não se preocupa em converter nossos parentes. A gente está pregando para todo mundo, mesmo para os nossos parentes. É verdade. E a gente não desafia eles. A gente fica relaxado. Eu percebi isso. Eu falei assim, gente, eu vou chegar no inferno, vou olhar para o inferno igual olhou lá, eu vou ver meus parentes lá. Eu não quero... Se for o caso, né? Não é... Lembra, eu quero falar... uma situação complicada. E é sério, porque eles não... Mas igual eu falo, se você não tem Jesus, meu irmão... A gente está romantizando muito o evangelho, né? Pode, brother, é morte. Né? De uma forma geral, a gente anda... A gente não tem romantismo nenhum no evangelho. É carnificação. É faca na caveira mesmo. É faca na caveira. Eu falo que o Bop tirou isso da Bíblia. Tem que ser faca na caveira mesmo. Bom, eu vou antes de tentar, eu vou fazer o que eu fiz com meu pai. Uhum. Coloca aqui a idade que você quer morrer.
Que é isso, mano? Se eu fizesse assim, qual a idade que você fala assim, eu tô satisfeito se eu for nesse dia? Sei lá, Bota. pastor, Bota aí. 99? 99. Você, Eu? Bota aí. Ah, cara, diz que depois de 70 é complicado, mas vamos lá, eu vou... Pastor, Vamos vai lá. pros 90 também, pastor. Não me deixa 95. sozinho lá, não. Agora tem calculador aí? Tem. Abre aí a Abro calculadora. aqui no Agora no celular. Abre aí. Essa conta é bom para eles fazerem em casa. Pronto, vai lá. Fiz isso, meu pai falou, para de fazer Somar isso. os dois ou não? Agora me fala quantos anos falta para você. Pra mim? É. Pô, aí você vai me expor aqui no meio da galera, mas beleza. 58. Tô brincando. Falta 58. Para você, Peraí. 58? Menos o que você tem. Pra mim falta 52. 52. Agora bota aí quantos dias tem no ano? 365. 360. Então bota aí, vamos isso aí, vezes 360, isso, né? Isso vezes 360. Vezes 365. Vezes 365. 21.171. 18.980. 18.980. E você? Isso. 21.170. 21.170. Agora, o que você faz? Quando você começar a fazer uma análise do dia, cara, é poucos dias que falta para você. Então, a vida é breve. Então, se a vida é breve, a gente tem que ter urgência. Hoje, eu estou no meu período de urgência. Eu já passei, estou com 47 anos, vou fazer 47 agora. Eu estou no período de urgência. Então, enquanto é tempo, a gente está faltando... Duas coisas que faltam na igreja hoje em dia? Falta os atalaias corretos, os que estão avisando, né? E eu estou aqui avisando de maneira correta, bíblica, né? Não estou avisando nada que eu acho, heresia, não. A gente precisa avisar que está chegando o dia da morte. Mas esses dias podem ser muito mais cedo. Sim. Mas esse é o máximo de dia que você tem. Então, se você começar a anotar ele durante um ano, você vai falar assim, caramba. Quando eu comecei a fazer isso com meu pai, ele falou assim, para, meu filho, eu não quero mais ouvir. Mas aí eu comecei a falar do pecado do meu pai. Porque eu cresci num lar que é broken home. Né? Eu cresci num broken home. E hoje as pessoas falam que o separado já não é... Outro dia eu falei assim, filho, faz um Google aí, o que é família? União de parentes. União de parentes. Então, cuidado com o Google. Porque se você começar a falar assim, o que é a igreja? Cuidado. Então, assim, é muito importante a gente, biblicamente, tudo e na Bíblia. Então, é o seguinte, para mim não existe segundo casamento. Para mim, não existe segunda chance intencional. Eu peco, mas eu não peco intencional. Já pensando. Mas eu durmo pecando. Hoje eu vou pecar. Porque eu sou pecador, mas eu não sou praticante do pecado. Então, assim, eu não vou errar com você intencional. E hoje tem muitos cristãos intencionalmente roubando, fazendo heresia, fazendo de tudo. Então, assim, para mim, família é a sombra de Cristo na terra. Se eu falar assim, a gente está aqui na igreja. A igreja é remanescente. E é bacana porque antigamente tinham 12 tribos. Hoje não tem mais 12 tribos. Sim. Porque todo mundo fala assim, que tribo que você é? Eu falo assim, eu sou todo de uma tribo. Se tu não for da remanescente, meu irmão, tu tá no inferno. Aí o cara fala, opa, não, a minha tribo é assim, tua tribo era lá do Velho Testamento. O Novo Testamento é remanescente. Tu faz parte da remanescente? Então, tamo junto. Não vem falar que a tua tribo não faz isso e a outra, minha tribo faz. A tribo tem que fazer tudo igual. O cristão tem que fazer tudo igual. Tudo bem que pode ter umas diferenças aqui e ali, mas estou falando de coisas fundamentais, coisas da infraestrutura do cristianismo. E eu acho que hoje a gente tem que entender que quem é o governo dessa família não é a mãe, é o pai. Isso aí. O sacerdote. Ele é o cabeça. Então, quando eu olho assim, qual é a coisa mais importante para mim na vida de um pastor, na vida de um menino, de um atleta de cristão, um empresário cristão? Eu quero saber como é que é o casamento dele. Isso. Não é nem às vezes o cara pode ser, cara, eu sou um bom pai. Mas eu falo assim, você é bom marido? Se você não é bom marido, você não é bom pai. Porque o maior presente que o seu filho pode ter é você amar sua mãe antes dele. Então, era a coisa que eu falava pro meu filho. Papai, se o papai não estiver amando a mamãe do jeito que eu tenho que amar, você tem que brigar comigo. Sim. E eu me lembro do Davi pequenininho, falou assim, papai, eu sei que a mamãe tá dando ruim, né? Não, eu sei que a mamãe é um pouco tough, mas eu acho que você pode ir lá. Assume o erro, papai. Ele falou assim, assume o erro. Assume o erro, vai lá. Aí eu ia lá, meu amor, me perdoa. Meus filhos nunca viram a gente dormir brigado. Mas a gente teve atrito. Claro. Eu falei assim, papai, a mamãe, eles sempre estavam ali, nunca viram a gente desavença, então a gente estava sempre crescendo. Então, hoje em dia, os nossos atritos meus da Joana, as nossas desigualdades, não fazem a gente entrar em conflito. Lá é sempre a gente
Eu falo que a gente não apaga incêndio, a gente cria o fogo junto. Boa. Entendeu? A gente não apaga incêndio. A gente tem... o fogo tem que estar aceso. Então, assim, eu acho que esse é o grande lance. Assim, as pessoas não entendem mais que antes de ser pai, eu vou ser marido. Sim. Não posso ser pai sem minha mulher. Top, muito Então, top. E hoje a gente está com o Maximus aqui e estamos com uma luva para você autografar ao vivo aqui pro pessoal. A gente vai fazer um sorteio aí no, essa aqui é boa, hein? no primeiro evento do Ministério do Essa Maximus. mão aqui é de gigante. Essa aqui é mão de gigante. Muito top. É branca isso. Muito top. E, na verdade, o que você falou faz muito sentido, cara, porque hoje em dia a gente tem visto nessa desconstrução da figura masculina, tem visto, sabe, uma luta muito grande espiritual para a desconstrução da família, dentro do conceito, às vezes até de igreja. Inclusive, algumas semanas atrás, a gente teve um talk aqui na igreja, né, pastor? Uhum. E o assunto foi exatamente isso. Existe um índice de que os divórcios têm aumentado, inclusive dentro da igreja. Certeza. E o pior divórcio é aquele que não tem separação, mas tem conflito dentro de casa. Sim. O casamento já acabou, mas os caras falam assim, não podemos... Eu não gosto de falar nome de gente famosa, mas eu conheço muitos caras famosão, os mais famosos no Brasil. Você olha aí e fala, pô, os caras se amam, os caras se odeiam. Estão separados dentro de casa. Assim, então assim, isso é um mundo, né? Mas assim, na igreja tem muito isso. Então, que eu acho? Que eu acho que acontece? Eu não gosto nunca de falar da água, eu gosto de ir lá na fonte, aonde está nascendo essa água. Porque igual o vazamento. Sim. A gente pode falar do vazamento. Eu quero saber onde é que está vazando, porque eu posso falar assim, cara, tá manchado aqui, mas o cara vai chegar aqui e falar assim, bom, tá manchado aqui, da onde ele vai fazer o track aonde tá tendo um vazamento. Se eu não for na fonte, cara, esse negócio já alastrou. Como é que alastrou? O homem perverteu a mulher. Sim. O homem antigamente ele pervertia a mulher. Teve várias mulheres, tinham várias mulheres. Agora, o que as mulheres estão fazendo com o homem? Pervertendo os homens. Aí elas passaram do limite, agora não precisamos mais de vocês. Agora a gente é mãe sem vocês. Você entendeu? A mulher, a identidade do homem foi perdida no Éden. A identidade da mulher foi perdida há poucos anos atrás. Cara, quando eu descobri isso, quando eu fiz um estudo sobre identidade da igreja, sabe quantos anos tem o pentecostalismo? É coisa de 200 anos, pastor? Não, 110 anos. 110, né? E o neopentecostalismo? 70 anos. É mais recente ainda. 70. Aí eu falo, Marlon Brando, lembra de Marlon Brando? Sim. Há 75 anos atrás, se alguém tirasse a camisa na praia, o cara ia preso. No América. Estamos falando de 75 anos atrás. O cara, se tirasse a camisa na praia, ele ia preso. Era uma heresia. Ele é polícia. Hoje em dia... Cara, então assim, a gente tem que entender que o grande problema é a modernização de tudo. Sim. A gente pode ser moderno, mas a gente tem que ser bíblico moderno. Sim. A gente pode ser, né, a nossa casa ser moderna, nosso carro ser moderno, nossa roupa ser moderna. Eu não estou pedindo para ninguém andar com aquele roupão, né? Sim. Agora, o que falta hoje são os fundamentos bíblicos, como diz ali, exemplo, julgo desigual. Não é só no casamento, não. É nos negócios. Quantos homens de Deus fazendo um negócio com um cara que é incircunciso? Né? Assim, quantos filhos estão sendo o melhor amigo de um cara que não é cristão? Aí namoro. Tô namorando uma menina, ela é cristã? Não. Pode. Papai, eu acho que eu vou orar por ela. Começou errado. Então você começa errado, aí você quer fazer dar certo. Então assim, eu fui o errado que deu certo. Mas eu não aconselho o caminho, né? Então você perguntou, Vitor, o que você faria diferente? Tudo. Porque se eu não fizer isso, eu não sou crente. Eu faria tudo diferente, porque tudo que eu fiz foi tentando acertar, porque eu não sabia qual era o certo. Né? Então, assim, eu falo até mesmo no meu contrato com Deus, eu nunca falei sobre... Eu fiz um contrato com Deus. Deus honrou. Eu quebrei várias vezes, mas Ele honrou o que eu escrevi. Então, assim, encorajar as pessoas a poderem entender que existe um contrato a ser feito. Sim. Então, para mim, a melhor maneira de entender, o cristianismo começa com o quê? Com morte. Exato. E por falar em ser bíblico, o pastor Marcelo trouxe uns livros aí da nossa Bookstar para anunciar, pastor? Indicar para vocês aqui, ó, já que nós estamos falando sobre maturidade, sobre masculinidade, esse livro do John Bevere é maravilhoso, sobre criptonita. Né? Todo mundo tem uma criptonita, irmão. Se a gente não souber o que rouba a nossa força,
a gente entrega, né, as nossas promessas de mão beijada pro nosso inimigo. E esse livro também, Maturidade, do meu amigo pastor Luciano Subirá. Esse livro é impactante. Se você quer crescer em maturidade, em conhecimento, tá ali. O link vai estar aí. Acesse. Seja abençoado. O que foi mais difícil superar na época de lutador, Vitor? Mais difícil? O auge da fama, as lesões? As lesões e as injustiças. Né? Tipo assim, tinha muita coisa de injustiça. Quando eu fui lutar com o Chuck Liddell, o Dana White era manager dele. Sim. Né? Eu acho que eu ganhei a luta, mas como é que um promotor pode ser manager de alguém? Naquela época tinha isso. Então, assim, ele era manager do Tito Ortiz e do Chuck Liddell. Então, assim, era meio... Naquela época ele estava já nas Vegas, as lutas estavam em Las Vegas. Então, tipo assim, é injustiça isso acontecer, não podia. E hoje em dia não, hoje em dia ele é só promotor, mas naquela época é uma coisa que era injustiça, né? Mas, assim, as lesões e as injustiças, né? Então, a lesão, eu falo que, assim, o errado que deu certo. Cuidado com seus treinadores, seja ele físico, seja ele emocional e seja os treinadores espirituais, né? Que as pessoas estão aprendendo aí, de repente, foi com um incircunciso daquilo que falou, como é que é? Ele falou aquela heresia lá, meu irmão, tem que tomar cuidado. Eu falo assim, 3 treinadores importantes, o seu personal trainer, para não virar personal lover, é um cuidado muito grande, né? Não vira personal... Fica, aí eu falo pro cristão que gosta de malhar. Ele vai no horário que tá todas as mulheres lá. O cristão vai lá. Não, eu sou cristão. Mas ele tá em volta de um harém. O cristão não vai num lugar que tem muita mulher. Só tem a mulher de Potifar malhando. Aí como é que cara... O que o cara faz, né? Aí eu falo, tu não é crente, não. Tu é aqui, sai daqui, meu irmão. Não, eu tô pregando o evangelho aqui. Então é o seguinte, ó. Tem coisa que não adianta clamar o sangue de Jesus. O nome de Jesus, você tem que fazer igual José, ó. Tá. Sebo na canela e correr, irmão. Corre. Ele correu com a barraca armada, eu acho. Irmão, ele correu mesmo, ele fugiu mesmo. Cara fiel, brother. Ela puxou a toalha, pô. Ele saiu, porque ele falou assim, meu irmão. Saiu, como é que fica? Fala pra mim, de Vitor pra Vitor. O que o Vitor de hoje diria pro Vitor do passado? Você sabe que a gente tem em casa, chama-se $1 Million Question. Eu falo, meus filhos aprendem essa pergunta mais importante. What do you know now that you wish you know then? What do you know now that you should know then? O que eu conheço agora que eu gostaria que ele conhecesse antes? Escolher os seus professores, as pessoas que falam na sua vida. Porque é o seguinte, família você não escolhe, você nasce. Sim. Você nasce ou rico, pobre, qualquer classe, você nasce. Agora, quais são as coisas que mudam a vida do homem? A esposa e os amigos. Sim. Aí vem os professores. Então, eu escolheria bem melhor isso. Eu escolhi muito. Eu fui um cara que eu sempre. Eu estava tentando evoluir. Mas nessa evolução, eu escolhi péssimas pessoas que me feriram. Alguns me feriram, alguns me tiraram vantagem, alguns me ensinaram o caminho errado. Mas como eu falo, volta pro caminho. Ainda dá tempo, volta pro caminho. Muito bom. Se o caminho for largo, não é bom. Se o caminho é desconfortável, é bom. Eu pergunto assim, sua vida... Cara, minha vida tá tudo muito bem. Eu falo, meu irmão, o diabo tá contigo. A vida tem que ter uma dificuldade. Sabe? Tem que ter uma dificuldade. E na dificuldade, aprende a dar glória a Deus na dificuldade. Como é que tá tudo? Tá uma benção, mas tem luta, meu irmão. Tô com luta. Sim. Todo mundo tem uma luta. Todo mundo tem uma criptonita, né? O Dr. Miles Monroe, ele costumava dizer que ele falava assim, you are the total sum of all the people that came to your life. Você é a soma total de todas as pessoas que passaram pela sua vida. Uau, então, quando a gente aprende a selecionar e limar, a gente flui. Os caras falam assim, cara, tu desapareceu. Eu falei, não, eu sempre estive lá. A diferença é que a gente tem jugo desigual, irmão. Eu não ando contigo não, irmão. Aí eu não sou bem quisto. Porque eu falo assim, eu não sou incircunciso não, meu irmão. Tem uma história aqui muito engraçada. Dá tempo de contar essa história? Dá. Tu quer dar risada? Acabou uma das lutas minhas, não vou falar aqui o nome do cara. O professor chegou lá, pô, Vitor, vamos descer lá, vamos comemorar lá embaixo. Eu falei assim, traz o vinho aqui, a gente abre o vinho, toma um vinho aqui. Naquela época eu ainda tomava vinho, achava que vinho era que Jesus tinha... Aquela história do cristão, não vou entrar em detalhe, vou tomar. Mas tudo bem, eu não estou condenando quem toma vinho, mas todo mundo quer falar que Jesus bebia vinho, né? Mas tudo bem, o teor alcoólico daquela época
Completamente diferente. Totalmente diferente, né? E não era esse mercado, né? O vinho tinha sido amassado ontem, né? O vinho novo, né? Ele não tomava o vinho antigo. Mas, enfim, quero falar, traz aí e tal. Eu não tenho... O cara não deixa de ser crente porque toma bebida alcoólica, nada disso. Não estou dizendo isso também, não. Mas estou dizendo o seguinte. Entendi. Crente não tem que ficar bebendo, não, mano. É só uma dica aqui, tá? E aí eu falei assim, porque a bebida vem com o quê? Com a companhia. Você entendeu? E o 2 dedos vira o quê? 2 dedos assim, entendeu? Na vertical. Eu sei disso que os meus 2 dedos, ele começava assim, ele foi fazendo assim, ó. Eu media assim, e aí, João, tá com 2 dedos? Ela, não, tá quase. Então, assim, você só pra dar risada, a gente tem que dar risada, mas... Aí eu fui lá, o cara falou assim, não, vamos descer lá embaixo, Vitor. Eu falei, cara, não tô afim de ir lá embaixo. Eu sabia que ele tava querendo armar, né? E esse cara nunca pregava o evangelho pra ele. E Nessa época você já tava, né? Tava firmaço mesmo. E tava o meu agente lá, que é um circunciso, mas o cara era aberto. Ele tinha relacionamento aberto. Aí, beleza, surgiu o papo. Falou assim, pô, Vitor, tu é quentezinho, pô, tu quer descer lá, pô, você quer... Bom. Eu falei, tu quer descer porque tem as mulheres lá embaixo, né? Tu não é casado? Aí o cara assim, meu irmão, meu irmão, a gente é diferente, eu penso diferente. Eu falei assim, tua mulher sabe que tu trai ele? Trai ela? Ele, lógico que não. Aí eu falei assim, joinha, meu relacionamento é aberto, eu falo pra ela, pequei. Aí eu falei pra ele assim, ele não tinha relacionamento, ele era um cara que, sim, né, que ele tinha um relacionamento, naquela época ele tinha um relacionamento aberto, ele foi sincero comigo, ele tá me respeitando, eu não queria descer, esse cara queria insistir. Aí eu falei, brother, eu não vou descer. Aí começou o papo, ele falou assim, meu irmão, tu acha que a tua mulher não sabe que tu trai? A tua mulher deve estar agora na tua cama com o personal atendendo dela. Olha aí. Em cima do seu travesseiro. Aí eu comecei a falar, ele falou assim, meu irmão, liga pra ela agora. Eu falei, liga pra ela agora, vê se ela atende. Ela não atendeu. Eita. Aí ele falou assim, rapaz... eu nunca tinha pregado pra ele. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que acontece? A peça do cara, Presbítero Ricardo lá. Mas o que acontece? O problema é o seguinte, a gente esquece que chumbo trocado... Não. Todo mundo, quando começa a trocar o tiro... Então, o homem sempre quis o quê? Nossos pais saíam pro prostíbulo, nossos avós. A mulher ficava em casa. Acabou esse negócio, irmão. As mulheres... Então, é o seguinte, o problema é que o homem defile a mulher. O homem prostituiu a mulher prostituiu o homem e agora a mulher não tem mais identidade. A mulher era para ser cuidada. Sim. E ela não foi cuidada no Éden. A gente estava sempre abusando da mulher. Não, então, assim, as mulheres chega, ela quer ser, mulher quer ser cuidada, quer ser amada. Sim. A mulher que não... que tá ouvindo isso, ela quer ser cuidada, ela quer ser amada. Então, assim, isso aqui foi uma das coisas que me deixou, assim, sempre muito... Uma história que aconteceu, eu fiquei inconfortável, sabe? Entendi. Mas aí eu meti, meu irmão, soltei o aço. Certo. Alguma causa particular ou alguma coisa que você esteja vivenciando hoje que te deixa apaixonado por aquilo que você queria compartilhar? Jesus, pô, tem mais paixão que essa? Foi o que eu falei, eu sempre, a gente como pregador, a gente está sempre pregando evangelho. E eu sinto uma urgência de pregar o evangelho para minha família. Sim. Porque às vezes eu vejo muitas das minhas famílias perdidas, ou com um cristianismo falso, ou ouvindo outro dia eu dividi uma mensagem com a minha tia, aí minha tia mandou assim, eu estou ouvindo a mensagem de um padre muito boa. Quando ela fala padre, eu já falei, cara, difícil. Você entende o que eu estou dizendo? Por quê? Nada contra o padre. Mas, assim, o grande lance é que se a gente não tiver biblicamente... A Bíblia são 66 livros santos. Se tiver mais um livro a mais de 66 livros, é o quê? Então, assim, esse é o grande lance. Então, eu amo os meus irmãos católicos, adoro eles, mas o entendimento é, se o Papa amanhã dizer que é isso, eles vão ter que seguir isso. Eu não sigo o Papa, eu sigo a Cristo. E a maioria das pessoas que estão na Igreja Católica, elas não leem a Bíblia. Elas nunca leram. Cara, eu perguntei... o grande problema é isso. Eu perguntei para minha tia, você lê a Bíblia? Filho, você lê a Bíblia? Olha aí. Você já leu Mateus, João, Pedro? Você já deu Deuteronômios? Você já leu Juízes? O quê? Nem sei o que você tem na Bíblia. Cara, as pessoas estão assim... Quer falar que é crente?
São 66 livros santos e você tem que decorá-los. Tem que saber ele de cor. Alguém consegue? Ninguém consegue. Então você tem que ficar lendo. É aquela coisa diária. Então, assim, minha paixão hoje é que as pessoas venham conhecer Cristo. Não esquece nome de igreja. Eu quero conhecer Cristo. Se você conhecer Cristo, cara, você tá bem. Eu acho que todo mundo vai estar bem. A gente resolveu metade dos problemas do mundo. É isso aí. Ô, Dani, tem alguma pergunta aí da caixinha de pergunta que o pessoal mandou? Então, até tinha, mas você acabou de fazer, mano. O negócio tá quente. Então, beleza, Vitor. Quero te agradecer por esse tempo. Que isso, é um prazer, cara. Espalhar o evangelho dessa forma. Cara, assim, para nós aqui da Lagoinha Boss, para nós do Ministério Maximus, que vamos iniciar essa semana, é um prazer imenso, é uma alegria ter Sabe que eu fico aqui. feliz de ver a Lagoinha desse jeito? Eu conheci o André em 2007, o André Valadão. O que ele carrega do pai. E hoje, eu falo, o André hoje, para mim, ele precisa, né, cada vez mais como a gente, entender. E ele já entende isso. Meu desejo que as pessoas entendem é que o coração do André, eu conheço o coração do André. O André, ele ama Jesus. E ele quer que todo mundo conheça Jesus. E assim, a gente, como igreja, assim, eu digo, eu vou numa outra igreja que não é Lagoinha, mas o meu carinho e o meu amor por um cara com o coração dele de pastor, de amante da vida, até das pessoas que ofendem ele, às vezes eu vejo assim, ele fala, Vitor, tô orando por ele. Ele fala com um jeitinho, então, eu falo, André, é um círculo, não, Vitor, tô orando por ele, com um jeitinho, então, sabe aquela, eu falo, meu irmão, esse cara tem alguma coisa, uma áurea, porque é difícil ter esse tipo de... Porque a gente é ser humano, né? Mas ele está o tempo inteiro lutando contra a carne dele. Eu vejo ele recebendo paulada, recebendo isso. Então, assim... E meu desejo é que todos os pastores pudessem se unir, né? Assim, se unir, aquela união, assim. Eu vejo essa coisa, esse desejo. Cuidado, né? Porque quando eu vejo hoje o coração do pastor, quando eu vejo o coração dos pastores que estão... Eu falo, caramba, tá acontecendo alguma coisa, meu irmão. Tá tendo um mover. E a hora que a gente entender que não existe mais tribo, e sim uma remanescente, e eu vejo a Lagoinha com esse desejo de expandir, chamar todas as outras igrejas e formar esse corpo. Porque, por enquanto, se você for falar assim, o cristianismo está como? Está dividido. O dedão está ali, o dedinho está aqui. Cara, quando a gente começar a juntar o corpo de Cristo, esquece. A gente elege presidente, a gente elege prefeito, a gente elege... Começa a mudar o esporte. A gente vai pra cima. E o que vocês estão fazendo aqui é homem. Só o lance de cuidar dos homens, eu acho que começa aí, no governo. É isso aí. Que os homens possam tomar de volta o que foi roubado. Pastor, últimas considerações. Primeiro eu vou começar com o senhor, pro pessoal que não veio no Maximus e esse ministério que vai começar aí. Deixa um recado para essa galera aí. Gente, tá só começando, né? O que a gente está fazendo hoje é realmente dando o pontapé inicial e, com certeza, nosso desejo é criar não só conteúdos para quem vem, mas conteúdos também para quem está de fora. Esse conteúdo mesmo, por exemplo, eu acredito que vai abençoar muitos homens. Sim. E a nossa expectativa é isso, cuidar dessa voz profética que o homem carrega e tem responsabilidade de carregar e né, ser uma voz. E esse é o nosso maior desejo. Fazer do homem esse sacerdote, esse profeta, esse provedor que ele vai falar hoje. E é isso. Esse é o máximo. Está começando e tem muita coisa boa vindo em nome de Jesus. Vitor, últimas considerações. Deixa uma mensagem aí pro pessoal, para essa figura masculina que precisa ser voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Não me siga, não repete o que eu faço, né? Eu convido para andar comigo, né? Carregar essa espada. Eu sou falho, não tenho nada para oferecer, sem ser a contribuição do meu pecado, mas assim, conheça Jesus, cara. É o que eu tenho feito. E o que eu falo, eu vou errar, mas quando eu errar, não desista de mim. Me alerta. Vitor, você fez... Porque, na realidade, é o seguinte, o cristão, ele tem que estar em progresso e no processo. Se ele sai do processo, ele não tem progresso. Ele só tem regresso. Então, se a gente entender que nós temos que alertar,
tá falando, né? Puxando a orelha, como eu falei, dando que me puxando a orelha quando tinha que puxar. Meus irmãos falaram, Vitor, pega leve, tá muito espada, cadê a pá? E a gente entender que a gente está formando, né? E juntando esse corpo cheio de membro. E eu falo assim, qual é o meu membro? Eu falo assim, eu acho que eu sou o menor. Eu sou o dendinho mendigo desse corpo. Entendeu? A gente entender, quando a gente se faz menor no reino, a gente é o quê? Maior. A gente é o maior. Então, assim, essa é a maneira de você viver o evangelho. É entender que eu não quero... É o que serve, né? Então, é isso aí. Estamos aqui servindo. É isso aí. Para você que ficou até agora com a gente aqui, pega esse link e manda para todo mundo. Deus abençoe você. E olha só, nós só estamos começando essa edição especial para os homens. Quero agradecer aqui o pastor Marcelo, Vitor Belfort. Que Deus te conserve nessa caminhada. Esquentou, hein? Pode puxar minha orelha, hein? Se tu me ver, tu pode puxar minha orelha. Liga e vai assim, ó, Vitor, vem cá. Tamo junto, é uma honra pra nós. Preciso ou não? Tamo junto. Obrigado por tudo, pessoal. Pra cima. Deus abençoe vocês. Love you.